Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Diogo Ros e eu aproveito esse vídeo para responder a uma pergunta que nos foi enviada através do querido irmão Romuel, em que ele nos perguntou o seguinte: Pastor Diogo, quem eram aqueles mortos que ressuscitaram na ocasião em que Jesus também ressuscitou, e está registrado em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Então esse vídeo é uma resposta a esse querido irmão e a todos quantos puderem fazer uso deste material, deste conteúdo, deste vídeo, a fim de elucidar esta questão interessante das Escrituras. Meus amados, se você não é inscrito ainda nesse canal, faça isso logo antes que você esqueça e também já aperte o sino das notificações, assim sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você será avisado aí no seu tablet, no seu computador ou no seu smartphone. Muito bem. O texto em questão, eu vou ler aqui para você, está em Mateus capítulo 27, versículo 51 até o 53. Neste instante, o véu do templo rasgou-se em duas partes. Nesse instante, quer dizer, no instante que Jesus morreu. E tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Tá? Versículo 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. Tá? Então, quando você lê até o 52, você pensa que essa ressurreição deu-se no exato momento em que Jesus morreu. Mas daí você tem que ler o 53. O versículo 53 diz: E saindo dos sepulcros, vírgula, depois da ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, depois que Jesus ressuscitou, é que eles apareceram. Então, dá para entender aqui no texto que primeiro, na ocasião da morte de Jesus, por haver um tremor de terra, os sepulcros arrebentaram porque eram de rochas, né? E os corpos não que tivessem ficado expostos, mas simplesmente rompeu os sepulcros. E na ocasião que Jesus vai ressurgir, lá no domingo pela manhã, então, a Bíblia diz aqui, versículo 53, depois da ressurreição, que entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu tenho um sistema aqui nos meus vídeos, que é o seguinte, e é importante que você assista até o final, porque somente no final do vídeo, seja o vídeo pequeno, curto ou longo, é no final que eu procuro dar a minha opinião. Eu sigo alguns protocolos que não aprendi com ninguém, isso aqui é uma coisa minha, é um protocolo. Qual é o protocolo? Primeiro a gente faz uma exegese do texto. Se é Antigo Testamento, fazemos isso no hebraico, tá? E se é no Novo Testamento, a gente faz essa exegese, a pesquisa etimológica no grego. Às vezes a gente vai até o latim para entender um pouco das traduções. Então, primeira fase, análise etimológica, textual, exegética da passagem bíblica. Tá? Primeiro isso. 2, eu procuro fundamentar com a literatura, ou seja, materiais, comentários de homens abalizados e reconhecidos que comentaram acerca da passagem para que o vídeo não fique só uma opinião pessoal minha. Tá? Tem muita gente que faz isso,
mas parece muito próprio de quem está emitindo o vídeo. Tá? Não, eu gosto de fundamentar com materiais, com materiais, informações, conteúdos emitidos na literatura teológica, sempre com autores bem reconhecidos, seja entre americanos ou seja entre europeus, e alguma coisa de brasileiros, sabendo que brasileiros há pouco material no que tange a comentário de toda a Bíblia, muito pouco, quase nada, tá? E depois, por fim, eu dou aqui a minha explicação, a minha opinião pessoal. Vamos, então, para a parte exegética. A palavra aqui, ressurgiram, tá? Ressurgiram, do versículo 52, é do grego egeiro. Egeiro quer dizer despertar, ressuscitar. Tá? Então, eles ressuscitaram. O texto está correto. Tá? Eu conferi tanto no texto crítico, quanto no texto majoritário do grego do Novo Testamento. Tá? Ambos aparece a palavra egeiro, que quer dizer ressuscitar. E em ambos, também no versículo 53, está a palavra metá. Metá, que quer dizer depois, após, da ressurreição dele. Tá? Então o texto está bem traduzido. E depois vem o versículo 53, e nós temos a palavra emfanizo, que quer dizer manifestar, exibir, aparecer-se, vir a ver, né? Mostrar-se. Está traduzido no texto por apareceram. Então, o texto está bem traduzido. Eles ressuscitaram, tá? 2. Depois da ressurreição de Jesus, porque Cristo é as primícias, tá? Eles não poderiam ganhar de Jesus, então eles foram ressuscitados depois. Ali está a palavra grega metá, depois. E então apareceram. Então eles foram vistos. Tá? Beleza, feito isso, vamos partir aqui para uma segunda análise. Já vimos que a tradução está correta, que a exegese está bem feita, ok. Agora vamos para uma parte cultural. O que está acontecendo aqui é o que é conhecido também no meio cultural hebraico como o Rabikurim, a festa das primícias. E está lá no livro de Levítico, livro de Vaikra, capítulo 23, Levítico, para você entender a parte espiritual desta passagem, você tem que ir para Levítico, capítulo 23. Versículo 9, 10 e 11. E disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrares na terra que vos dou, e fizerdes nela a ceifa, trareis um molho. A palavra molho em hebraico é omer. Omer. Perante o Senhor, para que sejais aceitos. E o sacerdote moverá no dia seguinte ao sábado. No dia seguinte ao sábado só pode ser o Yom Rishon, o domingo. Tá? Exatamente no domingo pela manhã, Jesus moveu o seu molho. Já vou explicar. Tá? Ele moverá perante o Senhor, versículo 11, no dia seguinte que moverdes o molho, versículo 12, oferecereis um cordeiro. O cordeiro é Jesus. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos uma festa. Tá? Nós temos um encontro, que isso tinha um dia determinado, isso tinha uma época do ano. E a palavra Omer quer dizer feixe, quer dizer molho. Para você entender, então, o sacerdote, ele pegava, na época de março e abril, que ocorria essa festividade,
ele pegava o molho da cevada. O pessoal fala muito em trigo, tá? Para deixar a mensagem mais bonita. Mas o certo é a cevada, porque o trigo, ele só iria ser colhido lá entre junho e julho. Então, para a data da festa, deveria ser a cevada, tá? Então, eles pegavam a cevada e o sacerdote, ele pegava um feixe, um molho. Agora, a palavra homer, o que é um homer? Um homer o homer é uma décima parte. Tá? É uma décima parte. Se é uma décima, homer, tá? A palavra ali fez, é uma décima parte, então logo é o dízimo. É o dízimo. Se tu pegar 10 pedaços e tu pegar um dentre os 10, esse um é o dízimo dos 10. Então o sacerdote, ele pegava e desse dízimo, que não é nem o dízimo de toda a lavoura, tá? Mas esse pedaço, esse molho, ele é então o dízimo, uma décima parte. Segundo a medida que acontecia na época. E ele movia perante o Senhor. E isso ele movia no intuito de produzir nas pessoas que estavam ali vendo isso um sentimento de gratidão. Porque se tem um molho na mão do sacerdote, evidentemente que esse feixe, este molho foi colhido de uma grande lavoura, de uma grande colheita que está para vir. Então Deus deu chuva, Deus abençoa a lavoura, de maneira que na mão do sacerdote tem uma demonstração desta colheita. Ok? Então, o que acontece? Se o sacerdote ele misturava essa uma décima parte do homer, ele misturava com azeite e com incenso, e isso era feita uma oferenda a Adonai, ao Senhor, ao Deus de Israel, sobre o Misbeach, sobre o altar. Muito bem, preste atenção na palavra um décimo, no dízimo, numa décima parte, na palavra azeite e na palavra incenso. Você sabe que Jesus morreu às 3 da tarde, tá? Então ele morreu na hora do incenso, que o incenso estava sendo oferecido do Beit HaMikdash, no templo. Então é uma espécie de oferenda, de oferta, oferta que era costumeira no templo, entre os judeus daquela época. Então Jesus é o nosso incenso, ele é o nosso bom cheiro. A sua morte, o seu brado, a sua oração na cruz é como incenso para Deus. O azeite vem do azeitado. A palavra ungido em hebraico é Mashiach. De Mashiach vem a tradução para o português Messias, do grego é Christos, tá? Não Christos, porque Christos é uma pronúncia mais atual do grego, eu faço a tradução, a pronúncia do grego de Erasmo de Roterdã, que é aquele grego bíblico do Koiné. Então, por isso que alguém aí que mexe com grego deve estar estranhando a minha pronúncia. Então, o azeite, porque Jesus é o azeitado, ele é ungido.
E era oferecido com cordeiro. Ele é o próprio cordeiro. Agora, na festa das primícias, o Cohen, o sacerdote, ele tinha que trazer uma demonstração da colheita, né? Uma 10ª parte de um homer, quer dizer, um feixe. Então, quando Jesus ressuscita dos mortos, sendo ele, é o que Paulo diz na carta aos Coríntios, sendo ele as primícias dos que dormem, ele trouxe do seio de Abraão, ele trouxe do paraíso que até então estava no centro da terra. Eu vou fazer um outro vídeo explicando a palavra Hades, a palavra Sheol, a palavra Tártaro e também a palavra lago de fogo, de enxofre. Vai ter um outro vídeo que eu vou explicar sobre isso, muito utilizado nas aulas de escatologia. Bom, então voltando, Jesus, quando ele ressuscita, ele traz uma evidência material, física, provas físicas da sua ressurreição. Todo bom judeu que vê esse texto dentro da cultura hebraica, ele vai identificar Jesus cumprindo a festa das primícias. Cumprindo essa tradição de Vaikra, de Levítico 23. Então ele traz uma demonstração física do mundo, digamos assim, mundo dos mortos, né? Que ressuscitaram. Então, mostrando que aquela festa estava se cumprindo por ocasião do próprio Mashiach, do próprio Messias, do próprio Cristo. Tá? Então vocês entenderam? Vocês estão entendendo a figura? Porque Paulo vai dizer que as coisas que foram escritas são sombras. A realidade está em Cristo, no Mashiach, no Messias. Então a festa de Bikurim, Habikurim, a festa das primícias é uma sombra. A festa das primícias era uma sombra. Aquele feixe que o sacerdote movia para frente e para trás perante o altar de Elohim, de Adonai, era de Deus, era uma sombra do que haveria de vir. E quando o Messias veio e esteve na terra, ele traz da morte uma 10ª parte de um homer. Ele traz um dízimo dos mortos. Que lindo isso. Ele traz o dízimo, ele traz uma evidência material da sua ressurreição. Ele não só ressuscitou sendo as primícias dos que dormem, mas ele cumpre cabalmente esta festa. Dizendo, eu sou Mashiach, eu sou Messias, e eu trago um molho do Sheol, sim, do seio de Abraão. Ok, não vou ficar repetindo aqui, porque eu acredito que você entendeu muito bem a figura. Esses mortos aqui, ressurretos agora, simbolizavam aquele molho que o sacerdote apresentava lá em Levítico 23, e assim acontecia sempre dentro da cultura e costume hebreu. Beleza. Vamos para um terceiro nível aqui do nosso estudo, e eu vou trazer para você, dentro da literatura, o que homens renomados falaram sobre quem são ou quem seriam estes mortos. Porque alguém era, né? Alguém era. Tá? John Gill, em inglês, respeitado, ele comenta o seguinte, no seu comentário ele diz: alguns pensam que esses mortos que agora ressuscitaram seriam os patriarcas antigos. E ele cita Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e etc. Tá?
Eu não estou dizendo que eu creio nisso, eu não estou dizendo que isso é verdade, eu estou dizendo a citação de John Gill. Agora, o próprio John Gill, ele vai dizer o seguinte: na Septuaginta, há uma adição no capítulo 42, versículo 17 de Jó. Tá? E John Gill sabia disso, tá? E ele tem razão. Na Septuaginta, no livro de Jó 42, ele termina no versículo 17. E morreu Jó velho e farto de dias, tá? Eu vivo mostrando a Septuaginta, né? Acontece nos meus vídeos aí. Acontece, queridos, que quando os rabinos foram traduzir para o grego, lá em 230 a.C., o Tanakh, o Antigo Testamento para o grego, quando eles chegaram no livro de Jó, no 42, versículo 17, eles colocam mais 2 versículos adicionais, que você não vai ver isso na Bíblia hebraica e você não vai ver nas traduções, mas está na Septuaginta, tá? Está aqui, eu conferi no grego, tá? E é claro que se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que segue o cânon da Septuaginta, nas notas de rodapé, a Bíblia de Jerusalém vai comentar o que está na Septuaginta. E está na Septuaginta o seguinte, que Jó ressuscitará, tá? Há uma tradição que ele ressurgirá de novo com aqueles a quem o Senhor ressuscitar. E isso está na Septuaginta e nas notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém, porque ela está baseada na Septuaginta, é evidente, ela respeita a Septuaginta. Bom, com isso, muitos teólogos entenderam que, como há uma espécie de tradição, profecia de que Jó ressuscitaria, bom, todos os mortos vão ressuscitar, tá? E o próprio Jó disse no seu livro, ainda em minha carne verei a Deus. Então há alguns pensadores, por causa desse texto da Septuaginta, e por causa do que Jó falou, de que entre esses mortos que ressuscitaram com Jesus, estava Jó. Veja que isso não é a minha opinião. Calma, não me critica. Calma, isso é John Gill. Tá? Claro que. Agora, olha o que o próprio John Gill vai dizer no seu comentário. Mas, vírgula, parece melhor. Até ele diz: olha, vou dar uma melhor explicação. Que eles foram alguns santos posteriores, como Zacarias, o pai de João Batista, o próprio João Batista, o bom e velho Simeão e José, o marido de Maria. E outros bem conhecidos pelas pessoas que agora ouviram. Tá? Então o próprio John Gill ele vai evoluindo em seus comentários. Primeiro ele diz que poderia ser Adão, Abraão, Isaac, Jacó, etc. Ele inclui a possibilidade de Jó, mas depois ele diz assim, olha, parece melhor que seriam crentes posteriores. Né? E aí ele fala sobre Zacarias, né, o pai do João Batista, o próprio João Batista, Simeão e José. Isso é o comentário de John Gill, eu não estou dizendo que é a minha opinião, não estou dizendo que ele está certo ou está errado, mas eu estou citando o que está na literatura europeia. Tá? Beleza, agora vamos para John Wesley. John Wesley diz assim, talvez Simeão, Zacarias, João Batista e outros que haviam crido em Cristo e eram reconhecidos por muitos em Jerusalém. E apareceram para muitos a quem provavelmente já os conheciam antes. Então perceberam que o comentário de John Gill ele está alinhado com... Desculpe, o comentário de John Wesley está alinhado com o comentário de John Gill. Tá?
Agora vem Charles John Ellicott e ele diz assim: parece mais natural ver aqueles que, acreditando em Jesus, haviam descansado antes de sua crucificação. Tá? Ele não cita nomes de ninguém, mas João Batista acreditava em Jesus, Simeão acreditava em Jesus. Então ele não cita nomes aqui, o Charles Ellicott, mas ele está um pouco alinhado com John Gill e com Charles Wesley. John Wesley. Então perceberam, pessoal, que isto é o que tem de melhor na literatura. O próprio Champlin, ele cita o que o próprio Champlin, ele cita o que estes renomados estudiosos da Inglaterra e dos Estados Unidos citaram em obras datadas aí no 7º século, 18º século depois de Cristo, tá? E grandes pensadores europeus e teólogos renomados, ou coisa e tal. Beleza. Isso é John Gill, isto é Ellicott, isto é John Wesley, né, que falam ali, citam até prováveis pessoas que seriam esse grupo de ressurretos. Eu já ouvi que seriam os de Hebreus 11, mas está alinhado com o que esses comentaristas falaram. Agora é o pastor Diogo falando, né? Agora vai aqui, findando o vídeo, eu vou emitir a minha opinião. Minha opinião é: quando a Bíblia se cala, eu não tenho voz. Pegou essa? Se a Bíblia não diz quem eram, eu também não posso dizer. Ah, pastor, mas não pode revelar aqui, trazer... Que revelação, querida? É a superioridade das Escrituras. O texto diz que eles ressuscitaram, apareceram para muitos, mas a Bíblia não diz quem é. Outra coisa, essas pessoas, evidentemente, há outros, os próprios comentaristas dizem que eles poderiam ter ficado na terra não mais do que 40 dias e terem desaparecido, assim como Jesus foi assunto aos céus. O certo é que não existe na história de Heródoto, não existe na história de Eusébio e nem de Flávio Joséfo, quem seriam, porque imagina, as pessoas iriam entrevistar, então não existe um documento assim de que prova de quem eram essas pessoas. Existem suposições, existem comentários, John Wesley supõe, Ellicott supõe, John Gill supõe que seriam patriarcas, que seriam que seriam, ou provavelmente Zacarias, João Batista, mas está tudo no campo da suposição. Vocês me entenderam, pessoal? Aqui eu tenho, nos meus vídeos, eu tenho responsabilidade com a seriedade das Escrituras, então eu não posso aqui apontar quem eram. Estes homens citaram, mas nem eles afirmam isso. Está no campo da hipótese, está no campo da suposição. A Bíblia não determina, nem eles determinam, eles apenas supõem. Eles são hipóteses, são teorias, tá bom, pessoal? Então, o pastor Diogo aqui também não posso afirmar quem seriam estes ressurretos. Não vale a pena a gente perder tempo aqui, quebrando a cabeça, discutindo quem era, quem não era. Tá? O texto não quer salientar. Se o texto quisesse ressaltar a identidade dessas pessoas, o texto diria, Mateus registraria. Mas não fez. O que você deve se preocupar é com a mensagem da ressurreição. É com o cumprimento da festa das primícias. É o fato, tem gente que se preocupa, quem era, pastor, quem era... Claro, eu não estou falando aqui o nosso querido Romuel que fez a pergunta, e não é isso. Ele também nem perguntou quem era a identidade das pessoas. Né? Eu que estou levantando aqui essa questão. Ele só queria uma informação
sobre explicação sobre essa ressurreição. Então, não vamos nos deter à identidade das pessoas, tá? Mas vamos nos ater à mensagem. A mensagem é de ressurreição. E isso tá bom para nós. É isso que o autor sagrado, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, quis registrar. E até foi bom, porque se colocasse ali que foi Zacarias, que foi João Batista, que foi Jó, que foi Abraão, a gente ficaria aqui mais pensando nisso do que salientando a obra da ressurreição. E é isso que merece estar no topo. É a obra da ressurreição é que merece destaque. Cristo ressuscitou. O Mashiach levantou da sepultura e trouxe com ele uma 10ª parte de um Homer, mostrando as evidências, as provas para aquelas pessoas que estavam ali de que ele ressuscitou, ele era o Mashiach e ele é o Messias. Tanto que eu vou abrir de novo aqui a Bíblia em Mateus 27, que deu certo. Porque se Jesus queria dar essa prova e convencer as testemunhas oculares que viram esses corpos se levantando da sepultura, a Bíblia diz, versículo 54, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Tá? É certo que esse centurião viu a sepultura se arrebentar, ele viu o terremoto, ele viu a escuridão que se deu por ocasião de Jesus estar na cruz, e ali no domingo pela manhã também a notícia da ressurreição tomou Jerusalém, até porque era uma cidade que não tinha o tamanho que ela tem hoje. Então espalhou-se as notícias, tanto que está registrado aqui pelos apóstolos, né, por Mateus, aqui no caso, o escritor. Tá bom, queridos, o que deve ser salientado aqui não é a identidade das pessoas. Se fosse o texto, diria. E que bom que o texto não disse, porque senão ofuscaria a mensagem central, que é o Cristo ressurreto. É Jesus, o Mashiach, o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, cumprindo o Vaikra, o Levítico 23. Tá bom? E depois de feitas as primícias, haveria a grande colheita. A grande colheita será o arrebatamento. Que eu vou gravar um outro vídeo sobre isso. E quando era feita a colheita, o que escapava da mão do segador, segundo Levítico, não poderia ser colhido pelo segador, mas ficava caído. Então, era as espigas ou a cevada caída da mão do segador. E por isso, Levítico vai dizer que era feito a respiga, o respigar da lavoura. Agora tu vai entender o livro de Ruth, por que ela entrava na lavoura de Boaz, para respigar a lavoura, porque a lei, a Torá, a lei de Moisés permitia que a viúva, o órfão e o estrangeiro poderia entrar na lavoura, embora não sendo donos, e colher as respigas, ou respigar a lavoura, colher o que caiu da mão do segador. Tá? Quem acompanhou congressos de Gideões, eu nunca fui lá, mas eu acompanhei, né, de longe. Foi tema de uns Gideões missionários o respigar, né, da lavoura. Então, depois de feitas as primícias, depois de feita a colheita da lavoura, o que caísse da mão do segador não poderia ser colhido nem pelo dono da lavoura, nem pelo segador, que era o empregado do dono, mas era para sustento do órfão, da viúva e do estrangeiro. E esses entravam, então colhiam. E essas espigas ou essa cevada caída, o produto caído,
simboliza, então veja bem, se as primícias simbolizam os ressurretos em Cristo, se a grande colheita representa o arrebatamento da igreja, as espigas caídas, a cevada caída, o trigo caído, simbolizam os salvos da grande tribulação. Como está em Apocalipse, eu não queria nem entrar nesse assunto, mas só para... Isso vai ser tema de outros vídeos, mas só para dar uma explicação séria, mas também panorâmica de toda a mensagem. O mesmo que apresentou um molho, um feixe, é o mesmo que vai colher a igreja. E é o mesmo que vai salvar alguns poucos, né, as respigas caídas, que escapou da mão dos segadores, dos pregadores hoje, que serão salvos da grande tribulação, que vão ser salvos dando a sua própria vida, escapando de uma perseguição terrível do anticristo. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Deixe o seu like, aperte o sino das notificações e para que você seja notificado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Eu sempre tenho respondido perguntas que me são feitas. Se você enviar uma pergunta, tenha paciência. Hoje, na data em que eu estou gravando esse vídeo, eu já tenho 17 perguntas para responder, que serão os 17 próximos vídeos. Então tenha paciência sempre que mandar uma pergunta. Ela vai demorar um pouquinho, mas será respondida. Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha gostado desse estudo. Abraço, Romuel, e todos quantos desfrutarem deste estudo. Deus abençoe, em nome de Jesus.